Aí, para começar essa conversa, eu gosto de discutir essa figura do livro do McArdle. É uma figura que ela mostra, com o avançar da idade, uma figura teórica, lógico, mas mostra as reservas funcionais em decorrência da idade. E o que é que a gente observa? Esse é o comportamento geral, né? Que é uma, um avanço, uma progressão das reservas funcionais conforme o indivíduo vai crescendo, vai se desenvolvendo. Essas reservas funcionais atingem um ápice ali, né, vamos dizer assim, em torno dos 30 anos, mas isso é muito variável, e a partir daí essas reservas funcionais começam a experimentar um declínio. Né? Então, esse declínio fisiológico das reservas fisiológicas é um declínio esperado com a avançada idade. Essa figura já traz uma outra informação, que é, comparando aqui aqueles com o estilo de vida sedentário e aqui em vermelho com o estilo de vida ativo, mostrando que as reservas fisiológicas daqueles que são fisicamente ativos, elas são, em geral, superiores àqueles que são sedentários. E o sistema muscular não foge a essa regra. Né? Uma alteração decorrente do envelhecimento muito notada é o decréscimo, a diminuição da massa muscular. E, em 1989, portanto, não é algo muito antigo, o Irving Rosenberg, ele atribuiu essa perda de massa muscular ao nome de sarcopenia. Então, esse médico aí muito conhecido, ele atribuiu essa terminologia que vem do latim, onde sarx denota tecido, carne, e penia, deficiência. Né? Então, notem que o termo nasceu aí justamente para se referir a essa redução do tecido muscular com o avançar da idade. Né? E isso, então, é muito consistente na literatura, esse declínio da massa muscular. Né? Agora, o que é que seria esse declínio além do normal? O que é que já seria entrar num quadro de sarcopenia? Então, somente 10 anos mais tarde, em 1998, o Baumgartner e seus colaboradores, eles propuseram uma forma de se identificar a sarcopenia utilizando a densitometria, o DEXA, para avaliar a composição corporal. O que é que eles fizeram? Então, o DEXA, que é um aparelho primordialmente utilizado para se verificar a densidade mineral óssea, ele fornece também valores de composição corporal. Né? E além do valor de composição corporal do corpo inteiro, ele possibilita a separação de segmentos. E a literatura mostra que a massa magra dos braços e das pernas, elas são mais correlacionadas com a massa muscular realmente do que o corpo inteiro. Então, o que é que eles fizeram? Eles adotaram o índice da massa magra apendicular, que é o somatório da massa magra dos braços e das pernas, né? E o DEXA já fornece esses valores no próprio relatório, está aqui, a massa magra dos braços e das pernas, soma-se esse valor e, de uma forma análoga ao índice de massa corporal, IMC, divide-se a massa magra apendicular pela estatura ao quadrado, né? Consequentemente, com a mesma unidade de medida do IMC. Bom, e o que é que eles fizeram com esse índice? Eles pegaram uma população de referência, com a idade variando aí entre 18 e 40 anos, e de uma forma similar ao que se fez para a osteoporose, aqueles valores menores ou iguais a 2 desvio padrões abaixo da média, seria considerado sarcopenia, o que deu para as mulheres 5,45 quilogramas por metro ao quadrado, e para os homens um valor de 7,26, ou seja, um valor mais alto como esperado. Vejam que é um artigo bastante citado, quem está acompanhando a literatura sabe que quase 4.000 citações é um número bastante expressivo, né? E nós utilizamos um pouco esse índice também. Em alguns estudos, eu trago esse aqui porque os resultados eles são interessantes. O que é que nós fizemos? Classificamos, de acordo com Baumgartner, mulheres e avaliamos a qualidade de vida por meio de um questionário, o SF-36. O SF-36, ele quantifica a qualidade de vida e ainda divide em vários domínios, aspectos físicos, estado geral de saúde, vitalidade, né? A gente ficou um pouco intrigado, por quê? Porque dividindo ali a amostra entre sarcopênicas e não sarcopênicas, nós não observamos qualquer diferença
entre os grupos. Percebam que não há nenhum valor de P significativo, né? Mas nós também avaliamos a força muscular, a força de preensão manual, né, por um dinamômetro da marca Jamar, nós avaliamos, e olha o que é que nós observamos, a correlação entre a massa magra apendicular com as variáveis de qualidade de vida, nenhuma deu significativa. Já a força de preensão manual apresentou uma correlação positiva e significativa com todos os domínios de qualidade de vida. Quer dizer, a massa magra não apresentou essa correlação, mas a força muscular, capacidade do músculo em gerar tensão, foi significativamente correlacionada. E a gente espera, claro, que quanto maior a massa muscular, maior também a força muscular. Então, esse decréscimo da massa muscular certamente induz também uma redução da força muscular, que é o que mostra essa figura aqui de uma grande amostra lá de Baltimore, nos Estados Unidos, mostrando aí, com avançada idade, em laranja, a força muscular e em azul, a massa muscular. Percebam que a força muscular ela decresce numa magnitude maior do que a massa muscular. Ou seja, elas não são totalmente lineares, não são totalmente correlacionadas, né? E num segundo momento já permite a gente imaginar que outros fatores, para além da massa muscular, determinam a força muscular. No outro estudo, nós avaliamos a força muscular por um outro método, um dinamômetro isocinético. Vou passar aqui rapidamente o vídeo, um vídeo bastante rápido, no qual a gente está avaliando a força dos extensores do joelho, que é um músculo bastante envolvido na funcionalidade do dia a dia, né? Um aparelho, portanto, bem mais robusto e também com a precisão muito grande. Então, o que é que nós fizemos? Nós pegamos um grande número de idosas e propusemos valores normativos. Quase 500 idosas passaram por essa avaliação e nós propusemos valores normativos. O que é que a gente observa? Que, conforme a idade vai aumentando aqui em grupo de 5 em 5 anos, o que já era esperado, uma redução da força muscular. Mas nós também avaliamos num grupo independente, para verificar a aplicação clínica desses valores normativos, a funcionalidade. O primeiro teste que a gente utilizou para funcionalidade foi o Times Up and Go, chamado de TUG, no qual o avaliado levanta de uma cadeira, dá uma volta no cone e retorna à posição inicial sentada. E olha só o que é que a gente observou, pessoal, que aqueles indivíduos classificados nos estratos inferiores de força muscular eram também aqueles que demoravam mais tempo para realizar o teste, ou seja, tinham uma performance menor. Mesmo aquele grupo um pouco abaixo da média ainda apresentou um valor mais alto do que aqueles que tinham a força muscular elevada. Fizemos um segundo teste funcional, o teste de sentar e levantar da cadeira por 5 repetições, ou seja, como é que funciona esse teste? Pede-se para realizar 5 repetições e cronometra essas 5 repetições. Se demorar mais de 12 segundos, elas são classificadas como um risco aumentado, já com alguma possibilidade de complicações na sua funcionalidade. E, mais uma vez, olha o que é que nós observamos, que aquelas classificadas nos estratos inferiores, ou seja, com a força baixa, quase metade delas não conseguiam realizar as 5 repetições em menos de 12 segundos. Também um percentual elevado para aquelas que estavam entre o percentil 20 e o percentil 40, portanto, somente um pouco abaixo da média, e aqui a gente observa que tem uma tendência já a estabilizar. Então, mostrando mais uma vez, assim como vários outros estudos na literatura, que a baixa força muscular está associada a uma performance física funcional também menor. E, de fato, vários estudos eles mostram que a força muscular ela é mais importante do que a massa muscular em predizer a performance, em predizer um evento futuro, em predizer alguma variável relacionada à saúde. São vários os estudos, e com isso, os comitês internacionais que estudam e conceituam a sarcopenia, eles começaram a incluir, eles propuseram a inclusão da força
e da funcionalidade como características da sarcopenia, ou seja, definir a sarcopenia apenas em termos de massa muscular não é mais o que constitui a sarcopenia. Isso foi verdadeiro para esse grupo aí dos Estados Unidos, né? O consenso europeu, que é um grupo muito forte em estudar a sarcopenia, também propôs a mesma coisa, né, que definia a sarcopenia apenas por massa muscular é muito estreito e deve-se adicionar força muscular e funcionalidade. E em 2018, em 2019 foi proposto, então, o consenso europeu revisado. Eles já fizeram algumas atualizações, e nessa atualização eles não só incluíram a força muscular, como ela passou a ser primordial na avaliação da sarcopenia. Né? Não ela só compõe o fenótipo da sarcopenia, mas ela é hoje a primeira etapa para se identificar a sarcopenia. Né? Então, vejam vocês que o termo sarcopenia foi originado da massa magra, mas hoje a força muscular e a funcionalidade já incorporam essa condição. Bom, esse consenso também ele fez uma nova proposição que foi de criar estágios da sarcopenia. Ou seja, como é que foi isso? Quem tivesse apenas baixa massa muscular seria denominado denominado de pré-sarcopenia. Quem tem a baixa massa muscular e baixa força ou baixa performance física teria, então, a sarcopenia, e eles propuseram, então, a classificação da sarcopenia severa, sarcopenia grave, que seria a condição que o indivíduo tem baixa massa magra, baixa força muscular e a baixa funcionalidade, performance funcional. E nós exploramos um pouco isso, né? Então, como que avaliamos? Avaliamos a massa magra por meio do DEXA, como eu já havia falado, a força muscular por meio do dinamômetro isocinético e a funcionalidade pelo TUG, então classificamos naqueles 4 níveis que eu acabei de mencionar. Bom, essa amostra, então, foi avaliada numa linha de base e foi acompanhada por 18 meses para a identificação de quedas nesse período. Então, das 240 que nós tínhamos inicialmente, conseguimos acompanhar quase 200 no decorrer de 18 meses. E olha o que é que nós observamos. Que aqui a prevalência de quedas nesses 18 meses. Percebam que quem não tem nada, existe uma prevalência mais relativamente baixa. A mesma coisa para quem tem a pré-sarcopenia, mas quando vamos ali para a sarcopenia já há um acréscimo nessa prevalência de quedas, e a sarcopenia severa, então, com a prevalência significativamente mais alta da ocorrência de quedas nesse período. Essa figura ela ilustra um pouco isso aí, de uma forma mais fácil de visualizar. Então, percebam aqui, ó, cada momento que essa curva sobe aqui, no decorrer dos 18 meses, significa que aconteceu uma queda. Vejam aqui que sarcopenia e pré-sarcopenia, né, estão praticamente no mesmo patamar, né, mostrando que somente a redução da massa magra não necessariamente vai se repercutir num prejuízo para a funcionalidade, nesse caso aqui, quedas. Já a sarcopenia há um aumento, e a sarcopenia severa há um aumento bastante expressivo. Vejam aí que muitas delas, né, uma grande parte delas, experimentaram, então, quedas no decorrer desses 18 meses. E no outro estudo, ainda com essa mesma população, na linha de base, a gente fez uma associação, então, dos estágios da sarcopenia com a prevalência de osteoporose. E olha o que é que a gente observou. Muito similar. Pré-sarcopenia, uma prevalência que é mais ou menos parecida com quem tem a sarcopenia. Quando vamos ali para a sarcopenia mesmo, já 35%, e a sarcopenia severa, quase metade delas com osteoporose. Então, percebam, né? Elas experimentam mais quedas e, ao mesmo tempo, elas têm uma prevalência maior de osteoporose. Então, vejam que é uma combinação um tanto quanto perigosa, né? Porque elas já têm, então, em sua maioria, os ossos mais frágeis e elas estão mais propensas a quedas. Então, é uma combinação perigosa que, de fato, foi mostrada também por um grupo de pesquisadores lá de Pelotas, que acompanharam e fizeram também essa estratificação e fizeram associação com mortalidade. Elas acompanharam por muitos anos aí uma grande população de idosos e verificaram a associação entre os estágios da sarcopenia com a mortalidade. E olha o que é que foi observado. Algo
mais ou menos parecido com o nosso, né? Quer dizer, quem não tem nada e a pré-sarcopenia não interfere tanto, né? A sarcopenia somente já tem ali uma ocorrência de óbitos maior e a sarcopenia severa, né? Ao longo dos anos que foram acompanhadas, 3 anos, né? Foi observada uma incidência de óbitos muito maior do que nos outros 2 grupos, ou seja, a sarcopenia severa como um péssimo prognóstico, né? E o que é a sarcopenia severa? Só recapitulando, é a combinação de baixa massa muscular, baixa força muscular e baixa performance física, visto aí por um teste funcional, quer seja o TUG que eu apresentei, o teste de sentar e levantar, ou mesmo a simples velocidade de caminhada, né? E, de fato, pessoal, desde que o Rosenberg ele propôs a sarcopenia lá em 89, então a comunidade científica passou a se interessar pelo tema. Veja que até 2000, poucos estudos investigavam a sarcopenia. De 2000 para cá, a comunidade científica foi se interessando cada vez mais pela temática, vendo que era realmente algo que precisava ser estudado, né? E essa busca pela sarcopenia, em conjunto com as suas consequências negativas, fez a sarcopenia receber um código na Classificação Internacional de Doenças, o CID, que a gente aqui conhece, né? Então, a gravidade da sarcopenia, né, a prevalência de sarcopenia, fez com que ela, desde 2016, ela fosse tratada, então ela recebeu um código de classificação internacional de doenças, e ela, então, ela passa a ser, então, encarada mesmo como uma condição patológica, né? Não só isso, hoje nós temos, então, periódicos que são dedicados à sarcopenia. Por exemplo, o Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle. E vejam, para quem também está familiarizado aí, que ela tem um fator de impacto bastante elevado. Quem está aí no mestrado, doutorado, sabe que uma revista com fator de impacto de quase 10 é bastante elevado. Além de uma revista, né, tem também congressos específicos da sarcopenia. Eu conheço 2 congressos que tratam especificamente da sarcopenia, congressos anuais, né? É o International Conference on Frailty and Sarcopenia Research, que acontece em geral nos Estados Unidos, já tive a oportunidade, e um que em geral acontece na Europa, que é da Sociedade de Caquexia e Perda Muscular. Eu também já tive a oportunidade de participar, né? E é muito interessante, até mesmo porque nós temos a oportunidade de bater um papo ali com os papas da sarcopenia. Aqui é o Morley, né, que durante mestrado, doutorado, eu citava muito, né? Aqui é o Josef Bauer, né, lá da Alemanha, né? São pessoas aí que, desde o início dos estudos de sarcopenia, eles estão envolvidos aí nesses posicionamentos todos que eu mencionei anteriormente, né? Bom, então nós já vimos aí que a sarcopenia ela foi originada com questões da massa muscular, a parte de funcionalidade foi inserida, de força muscular foi inserida, mas e aí? Quem está lá, né? Aquele professor de educação física que está avaliando um idoso, ou um geriatra que está avaliando um idoso, um fisioterapeuta, como é que vai se identificar a sarcopenia na prática clínica? E essa resposta, a sarcopenia ainda não tem um diagnóstico consensual. A gente já sabe que a massa muscular é importante, mas nem tanto, que a força e a funcionalidade fazem parte, mas qual que é o valor abaixo do qual a gente classificaria como sarcopenia? E, além disso, será que eu preciso de um DEXA para poder identificar a sarcopenia? E aí eu trago um estudo, na verdade, um editorial muito recente, ele foi publicado no mês passado, pelo Matteo Cesari, um pesquisador lá de Milão, na Itália, muito também está nesses posicionamentos, é outra aí, sumidade nessa área de sarcopenia, e ele traz um raciocínio muito interessante. Qual que é? Que, devido à grande correlação entre performance e consequências à saúde, que essa performance funcional, que esses testes funcionais, então, sejam incorporados na prática clínica, né? Ele vai além disso, ele fala que testes funcionais devem ser encarados como um sinal vital, da mesma forma que a gente mede um peso, que a gente mede uma pressão arterial, ou que a gente mensura uma frequência cardíaca. Testes funcionais, que em geral são muito baratos
e fáceis de implementar, deveriam, então, é o que ele defende, e eu estou de acordo, fazer parte da rotina clínica para indivíduos idosos, quer seja na avaliação para prescrever para prescrição de treinamento, quer seja para a realização de um exame, né? Então, que essas variáveis simples, como, por exemplo, mensurar a velocidade de caminhada, a gente só precisa de um corredor, né? E um relógio para mensurar o tempo, né? De sentar e levantar 5 vezes da cadeira, como eu expliquei, ou mesmo uma força de preensão manual, que sejam, então, testes incorporados na rotina clínica. Bom, então eu só trago esse artigo aqui, eu só trago esse slide aqui para, né, reforçar, então, que a sarcopenia tem custo, repercute em custos assistenciais à saúde, né, mas ele... E agora vamos às boas notícias, então, né? Impõe um significativo custo, mas modificável, ou seja, a sarcopenia, né, a progressão da sarcopenia, ela pode ser modificada. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós podemos evitar, né, um ciclo vital, como está ilustrado aqui nessa imagem, onde, a partir de um determinado ponto, nós começamos, ou começaria a se experimentar funcionalidade mais baixa, para uma progressão na qual a funcionalidade seja preservada nas idades mais avançadas. Essa outra figura, né? Eu comecei falando sobre as reservas fisiológicas ali, traz mais ou menos a mesma coisa, só que uma outra visão, ou seja, mudar esse, esse envelhecimento representado por essa linha, esse envelhecimento acelerado, né, que eventualmente vai cruzar a linha ali da fragilidade da sarcopenia e eventualmente podendo chegar, então, à perda da independência para essa linha verde, na qual o indivíduo vai experimentar reduções, mas não vai, só vai cruzar ali para a fragilidade, sarcopenia, numa idade muito avançada e não cruzaria aí para a perda de independência, né? E como modificar? Como modificar os fenótipos da sarcopenia? Bom, para modificar os fenótipos da sarcopenia, a gente precisa entender primeiro o que é que leva a essa condição da sarcopenia. Eu já antecipo que são vários fatores, ou seja, a etiologia é multifatorial. Como, por exemplo, envolve inclusive aspectos neurológicos ali do neurônio motor com a fibra muscular, né? Não só a quantidade muscular, mas o conteúdo desse músculo muda também com a avançada idade, ou seja, o músculo senescente ele tem menos proteína contrátil, mais tecido conjuntivo infiltrado, o que determina, portanto, uma menor qualidade muscular. Obviamente que questões nutricionais interferem diretamente nos fenótipos relacionados à sarcopenia. A redução dos hormônios, que é esperada com a avançada idade, também tem a ver com a sarcopenia, né? Questões genéticas, ou seja, tem indivíduos que estão mais propensos a experimentar essa perda muscular e outros que têm uma propensão a uma manutenção, né? E agora eu trago aí talvez o fator mais importante e que é o tema da nossa mesa redonda de hoje, que é a atividade física. A atividade física interfere diretamente, isso aí é consenso nas características relacionadas à sarcopenia. Essa aqui é uma tabela inicial de um aluno de mestrado, o Igor Chianca, que mostra mais ou menos isso, né? Com um simples questionário, o IPAC, foi então estratificados os indivíduos sedentários e os indivíduos fisicamente ativos, e a gente observa o quê? Que as características da sarcopenia, como, por exemplo, massa magra, força muscular, funcionalidade, elas são significativamente inferiores naqueles que são, ou são significativamente superiores, na verdade, desculpem, naqueles que são fisicamente ativos, né? E isso aí é apenas um dos estudos, vários outros estudos corroboram essa hipótese, né? Eu trago, inclusive, aí um artigo de opinião aí também de experts aí nessa área de pesquisa, que traz, inclusive, o exercício como um remédio para a sarcopenia. Eles comentam que o exercício físico regular é a única estratégia observada em consistentemente prevenir a fragilidade e melhorar a sarcopenia e a função física de indivíduos idosos. Então, o remédio, né, que daqui a pouquinho eu vou passar, então, a bola aí
para os dois professores que vão falar especificamente sobre a questão do exercício físico nesse contexto da sarcopenia. Bom, mas antes de passar a bola para eles, eu quero só trazer aqui uma carta que eu e um ex-aluno de doutorado, o André Bonadias, nós escrevemos aí para a revista, aqui no caso, a Journal of Frailty and Aging, uma preocupação, expressando uma preocupação nossa exatamente com a quarentena que nós estamos vivendo e os fenótipos, né? Então, o título da carta é A Quarentena do Covid-19 em Pessoas Idosas, a necessidade de se pensar em fenótipos relacionados à sarcopenia. Quer dizer, o grupo de risco que tem a maior chance de complicações com essa doença é exatamente o grupo dos idosos. Então, a quarentena e o distanciamento social é especialmente enfatizado para eles, né? E muitos deles faziam a sua atividade física no dia a dia. Era ir no mercado, era ir visitar um amigo, uma amiga, um parente, né? E agora, como é que eles estão? Dentro de casa. Atividade física, então, nível de atividade física declinando significativamente. Mas será, professor Ricardo, que realmente há um declínio desse nível de atividade física durante a quarentena? Há, sim, alguns estudos já mostram isso. Eu queria comentar aqui um estudo lá do Rio Grande do Norte, liderado ali pelo professor Eduardo Caldas, que ele, com a acelerometria, ou seja, colocando um dispositivo nas idosas que mede a quantidade de atividade física no dia a dia, mostrando, quantificando que reduziu significativamente a atividade física neles durante esse período de quarentena. Então, expresso aqui essa preocupação, né, que a sarcopenia, né, pode estar aí para aumentar, né, devido a esse período de inatividade física, que já são para mais de 4 meses. Fica essa ressalva, então, e já finalizando a minha fala, deixar uma mensagem que não é somente para idosos, pessoal, uma mensagem para todos. Por quê? Porque se tudo der certo, nós chegaremos lá, na idade, né, a partir da qual é considerado idoso, e, num segundo momento, a importância, porque a funcionalidade, né, na idade jovem muitas vezes está relacionada a uma prática de esporte, né, uma prática de atividade física, e, portanto, não somente aquela realização das atividades do dia a dia. Então, ressaltando a importância da prática de atividade física. E, então, a mensagem que eu deixo é: a sarcopenia é reconhecida como uma condição geriátrica e é atualmente definida como declínio da massa muscular, força e capacidade funcional. Sarcopenia tem um importante impacto na independência funcional e qualidade de vida, e o treinamento físico é uma intervenção poderosa, é a mais consistente no combate aos sinais e sintomas da sarcopenia. Tá? Então fica aí. Agora a gente vai falar sobre o treinamento físico nas próximas falas. Deixo aqui então agradecimento a essas senhoras aí que participaram já de alguns estudos nossos. Sem elas não teríamos a possibilidade de desenvolver os estudos que a gente desenvolve. E faço aí uma recapitulação aí também do grupo de estudo, desde que eu entrei na UNB, né? Várias configurações do grupo de estudo já passaram aí, né? E eles também são fundamentais na condução desse trabalho. Essa aqui é a configuração atual do nosso grupo, alunos de doutorado, de mestrado e de iniciação científica. Deixo aqui outros agradecimentos à Universidade de Brasília, a agências de fomento que nos auxiliam a realizar essas pesquisas. Deixo o meu e-mail desde já, né, mas teremos aí daqui a pouco a composição da banca para continuarmos batendo um papo. Muito obrigado pela atenção de todos.